versículo 1 ao 11. Irmãos, hoje nós sabemos e nós cremos pela fé, por fé, que Cristo ressuscitou. Não hoje, nesse dia, mas nós separamos um dia no ano para que, de fato, nós possamos comemorar. Todo domingo é um domingo da ressurreição. Todo domingo é um domingo onde nós declaramos e servimos ao Senhor. Onde nós declaramos que Cristo já ressuscitou. E por isso nós estamos alegres. Por isso que nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. De fato, o maligno não tem poder na nossa vida. Mas, pelo menos uma vez ao ano, nós separamos um momento para que a gente possa meditar também sobre o impacto disso na nossa vida. Por isso que o tema da nossa meditação essa manhã é ressuscitados com Cristo para uma nova vida. E o objetivo é mostrar que a ressurreição de Cristo transforma a vida do crente, não só no futuro, mas hoje. O Senhor hoje transforma a sua vida. Leva o crente, leva o filho dele a romper com o pecado e viver em vida santa, como alguém unido com Cristo, em sua morte, em sua ressurreição. Por isso que nós meditaremos o que o apóstolo Paulo, o que a palavra de Deus apresenta para nós em Romanos, capítulo 6. Que diz assim, acompanha a leitura. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Essa palavra do Senhor, vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por Sua palavra. Fala conosco, ó Pai. Nós precisamos da Sua palavra, nós precisamos, ó Pai, ouvir a Sua voz. Tenha misericórdia da minha vida, ó Pai, que de fato possamos compreender e sairmos daqui alimentados pela Sua palavra, Pai. Não pelo pregador, mas pela Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Cristo ressuscitou. E essa é uma declaração, irmãos, que ecoa em todas as igrejas, em todos os lugares da face da terra hoje, onde o povo se reúne para dizer: Cristo já ressuscitou, como a primeira canção que nós ouvimos, que nós cantamos aqui. O túmulo está vazio, irmãos. A morte foi vencida e o Senhor triunfou, não só naquele momento, mas por todo sempre, irmãos. E nessa manhã, nós precisamos meditar e precisamos responder uma pergunta para nós mesmos. O que isso tem a ver com você? E o que isso tem a ver com nós hoje? Não lá na frente, mas hoje, o que a ressurreição tem a ver com você? O que ela impacta na sua vida, na sua história, na sua casa? Muitos reconhecem a ressurreição de Cristo. Muitos sabem que a ressurreição é um evento histórico, admirável, poderoso. Mas o apóstolo Paulo nos mostra algo muito mais profundo, irmãos.
A ressurreição de Jesus não tem apenas um sentido que aconteceu no passado, mas é algo que está acontecendo hoje e está acontecendo dentro de nós. É um efeito que surge dentro de nós, aqui e agora. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 6, ele não chama a gente apenas para contemplar, para a gente lembrar da ressurreição como um espetáculo divino, mas para reconhecer que fomos unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. Assim como João 15 diz, nós somos os ramos e Cristo a videira. Nós somos enxertados, nós estamos com Cristo, nós participamos da ressurreição de Cristo. E que por essa reunião, nós também, não só participamos da ressurreição, mas de uma nova vida. Todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que é nova criatura, ele participa dessa nova vida em Cristo Jesus. Não daqui a pouco, não daqui a 1000 anos, não quando Cristo voltar, mas hoje. E isso precisamos ter no nosso coração, na nossa mente, irmãos, porque isso tem impactos cruciais em nossa vida. Assim como disse o reverendo Martin Lloyd Jones, reverendo inglês, a vida cristã começa com a morte do velho homem e a ressurreição de um novo. Então hoje, irmãos, nós vemos aqui em Romanos capítulo 6, que o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos não está distante, mas ele habita em todo aquele que crê em Cristo Jesus, aquele que é regenerado pela graça. E por isso nós não podemos viver como antes. Nós não podemos ter práticas no nosso coração, na nossa mente, como antes. Porque hoje nós vivemos por meio de Cristo Jesus. E nós veremos 3 verdades fundamentais essa manhã. Primeiro, que a nova vida em Cristo rompe com a permanência do pecado. O segundo, que a nossa união com Cristo molda a nossa natureza. E terceiro e último, e agora que estamos vivos em Cristo, enxertados na videira verdadeira, vivemos não para nós, não para o mundo, mas para Deus. E esse é o convite, irmãos, nesse domingo da ressurreição. Não apenas lembrar que Cristo vive, mas que Ele é presente com você. Ele vive em você, Ele está com você, Ele está nesse momento, Ele está no seu coração e Ele trabalha em você, trabalha no seu coração, Ele te dá paz. Creia nisso. Cristo já ressuscitou. Então a primeira ideia que nós vimos está no versículo 1 e 2, primeiro e segundo. A primeira ideia que o apóstolo Paulo apresenta para nós nesse texto. A nova vida em Cristo rompe com a permanência no pecado. Ele diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morreremos. Então, irmãos, aqui, nessa exposição, a partir do momento que o apóstolo Paulo ele entra então nessa sessão, ele está terminando, obviamente, o capítulo 5. E Paulo ele apresenta uma verdade gloriosa no final do capítulo 5. Romanos 5:20 diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os irmãos sabem disso. Então, imediatamente, o apóstolo Paulo ele sabe como é o nosso coração, porque o coração dele era o mesmo que o nosso. E a palavra de Deus compreende quem nós somos. Então ele antecipa. Ele faz uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que não precisa de resposta. Ele faz, então, a gente vai pecar? Então, se a graça aumenta aonde há pecado, deveríamos continuar pecando para que a graça aumente ainda mais. E isso aqui, irmãos, era algo que não era de agora, do século XXI, do século XX, século XIX, não. No início da igreja cristã, a história aponta e mostra que muitas vertentes dentro da igreja, muitas pessoas pregavam isso, falavam, olha, a gente precisa pecar mais, a gente precisa fazer muita coisa errada, a gente pode continuar mentindo, a gente pode continuar fazendo o que for, porque a graça de Deus, ele vai abundar, a gente vai sentir mais o prazer, a gente vai sentir mais a graça, a gente vai sentir mais o Senhor na nossa vida, porque daí a gente vai ter que pedir perdão, né? Então se a gente vai pedir perdão, então o Senhor vai colocar muito mais isso.
Essa é uma heresia tão grave que os nicolaítas, onde Cristo Jesus, por meio de João, escrito, diz que ele odeia, que ele não gosta, que de fato ele abomina as práticas dos nicolaítas, que era uma das práticas que eles faziam naquela época, na igreja, de dizer, não, você pode continuar pecando, é até melhor, é até bom para você. O apóstolo Paulo, ele diz assim, de uma forma firme, uma forma indignada, ele fala, de modo nenhum. De modo nenhum você deve viver pecando. E essa expressão aqui grega, ela carrega de um repúdio moral e teológico. Mas ela também poderia ser traduzida assim. Isso está fora de questão. O cristão, ele não deve nem passar na cabeça, nem perguntar um negócio desse. Porque ele viveu. Cristo está vivendo em você. Cristo está mudando o seu coração. Então Paulo está afirmando que a graça não legitima o pecado. A graça destrói o seu domínio. Então todo aquele que tem Cristo, ele deve entender que o pecado foi destruído. O domínio. Ou seja, eu tenho, então, por meio de Cristo Jesus, agora a opção de dizer não ao pecado. Por meio do Espírito Santo, aquilo que está trabalhando no meu coração, eu consigo, então, resistir ao pecado, resistir a Satanás. Não é isso que aponta para nós, por exemplo, na carta de Tiago? Resistir ao maligno e ele fugirá de vós. Ou seja, um homem morto, um homem afastado do Senhor, ele tem esse poder? Não. Somente aquele que vive com Cristo. E qual é a razão disso? Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que ele morremos. Para ele morremos. Então, a ideia aqui, irmãos, que nós vemos é morrer para o pecado é uma mudança do estado espiritual. É um rompimento definitivo aqui. Ou seja, ele está mostrando, em Cristo, não estamos morrendo a pouco e pouco para o pecado. Não. Nós morremos para ele. Ele não deve ter domínio sobre a nossa vida. Então essa implicação é mostrando para a gente que a regeneração que Cristo faz, essa mudança que o Senhor faz, é um ponto de ruptura com a velha natureza. Nós devemos abandonar a velha natureza, irmãos. A relação com o pecado, ela foi encerrada de forma legalmente e espiritualmente. Ou seja, sou nova criatura. Então eu posso lutar contra o pecado. Ele não tem mais domínio sobre minha vida. Eu posso dizer. Por isso que Tim Keller ele diz, a graça não é apenas o pedido, ou apenas o perdão do passado, mas o poder de uma nova vida. Então a graça nos justifica, irmãos, em Cristo Jesus. E essa graça que justificou, essa graça que está com você, é a mesma que santifica, que prepara você para boas obras, que prepara para você para imitar a Cristo. Essa é a mesma verdade, por isso, permanecer deliberadamente no pecado contradiz, irmãos, a realidade de uma nova vida. Irmãos, nós precisamos compreender que se morremos para o pecado, não podemos viver como se nós estivéssemos vivendo escravizados sobre ele, com ele, por ele. A nova vida em Cristo não é compartilhada, não é compartilhável com essa consciência tranquila diante do pecado, diante de eu fazer coisas erradas, irmãos. Não podemos ter isso e jamais passar na nossa mente isso. A graça nos transforma de dentro para fora, irmãos. Então, o verdadeiro crente, é muito importante nós observarmos isso. Porque o verdadeiro crente, ele pode cair, sim, mas ele não se acomoda. Ele luta, ele se arrepende, ele se levanta, ele caminha pela graça. Aqui não se trata de uma perfeição imediata. Pronto, sou nova criatura, Deus pode me levar para o céu. Sou maravilhoso. Não, mas de uma nova direção. O Senhor colocou uma nova direção no seu coração. E essa nova direção é ser santo, buscar o Senhor. O novo Senhor reina sobre nós. Não mais o pecado. O pecado reinava, o pecado tinha como trono. Jesus tirou o pecado do trono e colocou ele é o trono da nossa vida. Ou seja, tudo que eu faço é para Cristo Jesus. E aquilo que eu fazia antes, eu não posso fazer. Seja a minha mente o que for.
Por isso, irmãos, há uma aplicação, algo extremamente importante para nós essa manhã. Faça um autoexame sincero. Faça um autoexame sincero. Quais áreas da sua vida ainda estão acomodadas no pecado? O que você tem tolerado que Cristo já crucificou? Faça um autoexame. Olha, Senhor, eu amo tantas essas coisas, mas o Senhor me disse que eu sou nova criatura. E por meio do seu poder, ó Pai, eu posso vencer, eu posso sair dessa escravidão, porque o Senhor já me comprou, eu ressuscitei, eu venci com o Senhor. Nós precisamos, irmão, praticar o arrependimento diário. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós achamos que nós já estamos muito santos, que nós estamos muito irrepreensíveis. Nós temos que ter essa humildade, irmãos, de reconhecer que nós somos pecadores. Separe um tempo. Separe um tempo do seu dia a dia para você orar dizendo, Senhor, mostra-me onde eu preciso morrer mais para mim e viver mais para ti. Você tem feito isso? Você tem feito esse autoexame dizendo, Senhor, quais são as áreas da minha vida, ó Pai, que eu não estou olhando, que eu estou sendo como um porco, ó Pai, voltando para a lama? Aonde, Senhor? Busque ajuda espiritual. Não somente de pastor, mas de algum irmão, algum amigo espiritualmente sadio. Fale, confesse os seus pecados. A palavra de Deus mostra isso. Confesse seus pecados uns aos outros, para que você possa ser curado. Tenha isso em seu coração. E por isso nós, entendendo isso, que o pecado morreu, e Cristo venceu, e nós podemos então ter uma nova vida, há uma segunda ideia. A segunda ideia está no versículo 3 ao versículo 7, que diz, a união com Cristo, na morte e na ressurreição, muda a nossa natureza. Essa união com o Senhor, na sua morte e na sua ressurreição, muda a nossa natureza. Paulo agora fundamenta essa ruptura, irmãos, porque nós tivemos essa ruptura com o pecado. E na união espiritual com Cristo, ele faz então, como nós dissemos, Jesus Cristo ele faz esse exemplo através dos ramos, através do enxerto. Paulo aqui coloca o batismo, mostrando, e está ilustrada por meio do batismo. Ele diz, vocês não sabem que, ao serem batizados em Cristo, foram batizados na sua morte? Mais do que um rito, irmãos, externo. O batismo representa uma realidade espiritual. Nós ressuscitamos com Cristo. Eu estava morto. Efésios 2. Eu estava morto nos meus delitos e pecados. E através de Cristo, eu ressuscitei com Cristo. E aqui, eu estou unido de modo indissolúvel. Não tem como separar Cristo a partir do momento que nos aceita, a partir do momento que ele entra em sua vida. Você tem que entender, tem que declarar isso. Eu estou diante do Senhor unido. E eu recebo essa graça, tudo diante do Senhor. Então a união envolve tudo que Cristo viveu em nosso lugar. E há 3 exemplos aqui. Primeiro, o exemplo da sua morte, simbolizada pelo batismo. Segundo, seu sepultamento indica o fim da velha vida. E terceiro, sua ressurreição nos chama a viver a novidade de vida. E essa palavra aqui ela é carregada de muito peso, irmãos, novidade. Novidade aqui no original significa novo em qualidade. Não apenas no tempo, ou seja, refere-se a algo radicalmente novo, algo que nunca foi visto antes. Ou seja, a mudança que Cristo provoca na sua vida, na vida de um crente, é algo que nunca foi visto antes. É algo que realmente transforma, que deve mudar a sua vida, irmãos. Só que como nós dissemos, às vezes nós esquecemos dessas promessas. Nós esquecemos desse peso que é a ressurreição. Esse peso que de fato Cristo está conosco. Cristo está trabalhando em nosso viver e nós nos acomodamos. Nós esquecemos de orar. Nós esquecemos de buscar o Senhor. Nós esquecemos de santificar com o Senhor. E esquecer disso. E por isso que muitos estão doentes.
Eu não falo de doença física, mas de doença espiritual. Afastados do Senhor, que em algum momento achou que estava muito forte. Em algum momento achou que estava tranquilo viver nesse marasmo de não buscar o Senhor, esse marasmo de não viver uma vida em comunhão, esse marasmo de não estar com o Senhor, buscando de forma intensa o Senhor. Os exemplos que Cristo nos dá, irmãos, nos evangelhos, não é porque ele é Cristo, então a gente não consegue fazer. Os exemplos estavam sendo direcionados aos seus discípulos e logo a nós. Jesus ele saía para orar, por quê? Ele e o Pai são um. E da mesma forma que nós estamos unidos com Cristo, nós devemos entender que a nossa vida não tem como não ser falar com Jesus. Jesus ele jejuava, Jesus ele separava um tempo para falar, para ouvir a voz do Pai. Da mesma forma, nós. Isso se aplica a nós, irmãos. Então essa implicação de uma nova vida em Cristo não é apenas uma reforma moral, ética. Agora eu sou quietinho, agora eu falo Pai do Senhor, irmão, eu mudo alguns jargões. Isso daí qualquer uma criança muda. Uma criança bem disciplinadinha consegue fazer. Mas o que Cristo faz é algo muito superior a isso. Não é apenas uma reforma moral no seu coração ética, mas uma criação espiritual inédita em sua vida. E muitas vezes nós ignoramos, nós não buscamos. O Senhor tem aqui, bênçãos para nós. Bênçãos para que a gente possa estar com Ele, buscando Ele, sentindo Ele o tempo todo na nossa vida, mas nós, muitas vezes, irmãos, nós vacilamos com o Senhor. Então, por isso que Paulo ele afirma que o nosso velho homem, ou seja, nossa identidade, não está mais sob o domínio do pecado. Nossa identidade agora foi com Cristo crucificado. E com isso, o corpo do pecado foi destruído. E essa palavra ela significa tornar inoperante, anular, desativar. Então não significa, irmãos, que o pecado foi erradicado da existência do cristão, mas o seu poder legal e dominador foi quebrado. Então, infelizmente, eu vivo com meu coração aonde o bem que eu quero, às vezes eu não faço. Mas o mal, às vezes eu faço. Mas isso não pode ser algo constante. Isso não pode ser algo que eu me alegre com isso. Eu tenho que ter o mesmo preço que Paulo. Entristecer, pedir, Senhor, me dê essa novidade de vida cada vez mais para que eu possa vencer. Porque o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu. O pecado, as minhas transgressões foram crucificadas. Por isso que nós temos esse símbolo. Não de forma para a gente idolatrar, mas um símbolo para nos lembrarmos quando nós entramos em igrejas. E na igreja que Cristo ressuscitou. Que Cristo ressuscitou. Aquele véu, aquilo que separava, aquilo que somente um homem precisava uma vez por ano ir ali, no Santo dos Santos ali, agora não precisava mais. Porque Cristo fez isso no nosso lugar. Agora nós podemos orar. Nós temos essa liberdade para orar. Nós temos essa liberdade para cantar. E quantas vezes nós usamos essa liberdade? Nós queremos liberdade política, nós queremos liberdade de família, de relacionamento, nós queremos vários tipos de liberdade. Mas a liberdade contra o pecado, quantas vezes a gente briga por ela? Da mesma forma que a gente briga por tantas outras liberdades que às vezes a gente fica buscando nesta terra. Precisamos, irmãos, buscar o Senhor. Precisamos. Por isso que Augusto Nicodemos, reverendo Augusto Nicodemos, diz: a santificação não é uma opção para o crente. É o fruto inevitável da ressurreição com Cristo. Então essa nova identidade, irmão, define a nossa jornada. Quem está unido com Cristo não vive mais como escravo do pecado, mas como servo da justiça. Então, irmãos, a união com Cristo não é apenas uma doutrina para a gente ver ali na teologia sistemática, ler. Não, ela é a base da nossa transformação diária. Você não está apenas tentando imitar Jesus, você está unido com Cristo. Você pode imitar a Cristo, você pode ser como Ele. Porque você foi unido, você está junto com o Senhor. Então, uma aplicação para a nossa vida, irmãos, é viva a partir da sua nova identidade. Não das antigas feridas. Não fica sendo saudosista pelo pecado, pelas coisas
Não viva diante da sua identidade. Eu tenho uma identidade, eu sou filho do Senhor. E por ser filho do Senhor, eu não posso buscar essas outras coisas. Rejeite a mentira que você ainda é escravo. Lembre-se, o velho homem morreu. Ele não apenas adormeceu. Por isso que não tem como eu compactuar com as outras coisas. Bem, antes eu pensava, antes eu falava aquilo, mas hoje eu não posso. Por quê? Porque Deus aí não vai ficar chateado, Deus vai mandar um raio? Não. Porque eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Não tem como eu ser outra coisa a não ser isso. Escolha, irmãos, a andar em novidade de vida. E isso aqui envolve muitas mudanças, como envolve mudar hábitos novos, uma mente renovada, decisões que refletem a vida de Cristo em você. Então, o que você faz, o que você fala, o que você pensa, você vai transformar isso em Cristo Jesus. E ore diariamente dizendo: Senhor, ajuda-me a viver como alguém que já ressuscitou contigo, ó Pai. Em momentos de fraqueza, em momentos de dificuldade espiritual, faça essa oração. Senhor, me ajude a viver e ter essa alegria de buscar o Senhor. E é uma terceira e última questão que nós vemos, irmãos. Agora que nós vivemos para Deus em Cristo Jesus, agora que nós ressuscitamos, agora que nós vivemos, nós devemos viver para todo sempre com o Senhor Jesus, do versículo 8 a 11. Então, Paulo, irmãos, encerra essa sessão de Romanos, chamando cada um de nós a essa consciência espiritual ativa. Não porque alguém está alertando, porque eu coloco na minha mente, na minha cabeça, onde eu devo buscar o Senhor, uma consciência espiritual ativa. Se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Versículo 8. Mas essa vida não é apenas futura, na ressurreição corporal, mas é uma vida presente, espiritual, consciente, vivida para Deus, como no versículo 10 aponta. Então o Senhor está comigo. O Senhor está aqui presente conosco, irmãos. Por isso que no versículo 9 Paulo afirma: Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Da mesma forma, isso daqui é uma doutrina, irmãos, existencial, é uma doutrina essencial para nós. O Cristo ressuscitado vive uma nova ordem. Ou seja, não sujeita à morte ou a qualquer outra coisa. Isso se torna um modelo e uma garantia espiritual para nós. Se Cristo venceu a morte, se Cristo nos libertou, isso é uma garantia. Porque em Cristo, agora eu posso viver. Agora eu posso vencer o meu velho homem. Por isso que no versículo 11 o apóstolo Paulo ele explica essa realidade da vida cristã e exorta cada um de nós. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, considerados, ela carrega um peso na língua grega. Ela significa calcular, contar como certo, levar em conta uma realidade objetiva. Ou seja, eu entendo. Eu sei que Cristo ressuscitou. Eu sei que Cristo mudou o meu viver e muda, porque isso é uma realidade direta. Não tem meio termo, é uma realidade. Ou seja, Paulo está chamando os crentes a viverem de acordo com o fato que está consumado. A nossa fé não é uma fé cega, irmãos. Ela se apoia em verdades históricas e espirituais estabelecidas pela Escritura Sagrada. Então essa expressão, vivos para Deus, é uma mudança total de direção. Agora a vida do crente tem o Senhor como início, meio e fim. Como o reverendo Hernandes Dias Lopes disse, ressuscitar com Cristo é viver com os olhos fixos no céu e os pés firmes na terra. O cristão, ele vive neste mundo, mas com os valores do reino. Sua vida não é mais orientada pelo pecado, mas pela presença, pela vontade do Senhor. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, e colocar isso. Diga para si mesmo, em Cristo eu estou morto para o pecado e vivo para o Senhor. Anote isso. Coloque, confronte suas tentações com essa verdade. Em Cristo Jesus eu venci. Em Cristo Jesus eu estou morto para essa vida, para essa tentação, por qualquer outra coisa. Porque em Cristo Jesus Ele me dá a vitória. Ajuste isso à sua agenda. Avalie
aonde sua vida ainda está voltando e olhando mais para si, e não olhando para o Senhor, olhando mais para o mundo, e não olhando para o Senhor, porque as nossas decisões, as nossas prioridades devem refletir a Cristo Jesus, irmãos. Por isso, irmãos, neste domingo da ressurreição, não vivemos apenas para recordar que Cristo ressuscitou, viemos também lembrar que com Ele nós ressuscitamos. Essa vitória também pertence ao povo dele. Para que nós possamos, como missionários, como discípulos, não ter regrinhas aqui, não ter coisinhas aqui, mas viver de modo digno quando nós saímos lá para fora, buscando o Senhor, sendo bênção para as outras pessoas ali. Por isso, nós devemos lembrar, irmãos, que nós fomos unidos a Cristo em sua morte. E a segunda coisa, nós fomos sepultados com Cristo Jesus e com Ele ressuscitamos. E terceiro, agora nós vivemos para Cristo, vivemos para Deus. Como disse João Calvino, a ressurreição de Cristo é a fonte da nossa regeneração e nossa vida espiritual. Irmãos, encerrando, o que eu levo então para a minha vida? O que eu preciso? Primeiro, examine a sua vida. Há áreas em que você ainda vive como se estivesse morto espiritualmente. Fale com o Senhor, coloque isso diante de Deus. Hoje, irmãos, confesse, abandone, entregue, pela graça, declare com fé: estou morto para o pecado, vivo para Deus, em Cristo Jesus. Volte-se ao Senhor, busque com todo o seu coração e diga: Senhor, ajude-me a viver como alguém que já ressuscitou contigo. Que cada pensamento, decisão e ação reflita a tua vida em mim. Essa é a nossa oração, irmãos. É isso que nós devemos levar para casa. É isso que nós devemos entender. O que eu estou fazendo hoje, semana passada, na minha vida, que não tem nada a ver com Cristo. Porque isso precisa ser completo. Cristo já ressuscitou. Precisamos lembrar disso. Você parece ter tempo para você orar? Feche seus olhos. Fale com o Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nós pedimos, ó Pai, seu povo está orando, seu povo está clamando a Ti, ó Pai. E nós cremos que o Senhor ressuscitou. Nós cremos, ó Pai, que nós podemos ter vida nova, mudança, transformação na nossa vida, ó Pai. Mude, ó Deus, transforme o nosso viver. Nós precisamos, ó Pai, constantemente buscar o Senhor. Ó Deus, muitas vezes nós falhamos, nós reconhecemos isso. Muitas vezes, ó Pai, nós preferimos as coisas deste mundo, muitas vezes nós temos medos, isso invade o nosso ser, ó Pai, e nós esquecemos quem o Senhor é. Ó Deus, não permita que isso aconteça. Ó Deus, que de fato nós possamos olhar para a cruz, ver Cristo e saber que nossa alma será saciada, nosso viver será saciado no Senhor, ó Pai. Ó Deus, coloque isso no nosso coração. Cuide, ó Pai. E se por acaso alguém ainda não colocou esse coração, algum irmão ainda que não entendeu, alguém que está aqui essa manhã, ó Pai, que não entendeu, que o Senhor possa tocar, ó Pai, do Santo Espírito, para transformar essa vida, da mesma forma que o Senhor tem transformado a nossa, ó Pai. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos,